Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast. Chegamos ao nosso 7º episódio. Já são quase 2 meses de Padcast, trazendo semanalmente o conteúdo de qualidade para você, mamãe, você, papai, responsável também, que zela pela saúde e bem-estar das nossas crianças. Então, vamos nessa? E no episódio desta semana falaremos sobre triagem neonatal, que são aqueles primeiros testes que os bebês fazem ao nascer. E para falar sobre o tema, eu chamo ela, a doutora Tatiane Maete. Olá, doutora! Olá, tudo bom? O nosso tema de hoje é um tema que interessa a muitos papais e mamães aí, de primeira e de segunda viagem, acabaram de ter os seus filhinhos. O nome é difícil, né? Triagem neonatal, mas a maioria já conhece muito bem. São aqueles primeiros testezinhos que os bebês fazem. Teste do pezinho, da orelha, do coraçãozinho, do olhinho. São exames que são realizados geralmente no primeiro mês de vida e que é para procurar doenças que podem passar desapercebidas pelos papais, pelas mamães, sem que eles notem. Na verdade, muitos devem estar pensando, nossa, tanto teste, mas na minha época era só o teste do pezinho. Hoje em dia tem cada vez mais testes que estão buscando auxiliar os papais no cuidado desses bebezinhos, procurando doenças que possam passar desapercebidas. Muito bem, e qual é o primeiro teste? Algum destes testes é realizado já na maternidade? Sim, alguns deles vão ser realizados na maternidade. Então assim, vou começar pelo mais simples. É o teste do olhinho. Como que é esse teste? Na verdade, é com um aparelho muito simples chamado oftalmoscópio e o próprio pediatra vai olhar o olhinho do bebê. Ele pode ser feito já no primeiro dia de vida. Só que às vezes o olhinho da criança está tão inchadinho que pode ser feito no segundo, no terceiro, quando o olhinho da criança desinchar. O que o reflexo do olhinho vai ver? Ele vai ver um reflexo vermelho. Então o médico vai botar o aparelho e vai ver uma luz vermelha vindo do olho da criança. Isso chama-se reflexo vermelho positivo. Quando ele é positivo, o exame é normal. Quando ele está ausente, é que pisca um sinal de alerta naquele pediatra. E aí, quando o reflexo não está presente, não significa que seja um problema. Só significa que aquela criança vai ter que ser avaliada por um oftalmologista para fazer um exame mais apurado. Então, botando um colíriozinho para dilatar a pupila, para ver se esse reflexo está lá dentro. Mas e para que serve esse reflexo? É para detectar algumas doenças congênitas. O que seria isso? Doenças que já nasceram com o bebê, como por exemplo a catarata congênita, o glaucoma congênito e alguns tumores que podem nascer no olhinho do bebê, como retinoblastoma. São para detectar doenças que nasceram com o bebê no olhinho. Detecta se a criança enxerga 100%? Não. Detecta se a criança é cega? Não. Então assim, é só para ter confirmação se tem alguma dessas 3 doenças. Então, mesmo que o reflexo for normal, não significa necessariamente que o seu bebê enxerga. Ele é uma triagem, é um primeiro exame para averiguar se tem algum problema com a visão do seu bebê. E o teste da orelhinha, ele também é feito pelo pediatra? Não, o teste da orelhinha ele é feito por um fonoaudiólogo. Na verdade, o teste da orelhinha, que também pode ser feito em todas as maternidades, ele é feito por um fonoaudiólogo que vai pegar um aparelhinho e ele vai ver, vai detectar, vai fazer um estímulo no ouvidinho do bebê e vai detectar se existem sinais de que o bebê escuta. Ele, na verdade, ele vai ver se tem alguma deficiência auditiva que nasceu com o bebê, não necessariamente uma deficiência auditiva. Então não exclui uma surdez, mas praticamente exclui. Então assim, não é que exclua 100% dos casos, mas quando o teste da orelhinha dá positivo, ou seja, dá normal, significa que o seu bebê tem muitas mais chances de não apresentar surdez. Ele pode ser realizado, como eu falei, na maternidade, a partir do 2º dia de vida, do 1º para o 2º dia de vida, mas ele também pode ser feito dentro
dentro do primeiro mês. Se na maternidade que você teve seu bebê, ele não foi realizado, você ainda tem um mês aí para correr atrás, para buscar, para fazer esse teste. E quando ele dá alterado, o que isso pode representar? Fez o teste, deu alterado. Meu bebê é surdo? Não, calma. Pode ser cera no ouvido, pode ser inchaço porque o bebê nasceu ainda inchadinho. Então, se esse exame foi negativo, deu alterado, não se desespere. Você vai repetir o mesmo exame daqui a um mês e se o fonoaudiólogo achar alguma coisa diferente, ele vai indicar para você fazer um BERA, que é um outro exame que aí sim confirma se tem alguma deficiência. E nós temos também o teste do coraçãozinho. Ele é um teste obrigatório? Sim, ele é um teste obrigatório hoje em todas as maternidades. Ele é um teste novo, ele é obrigatório só de 2 anos para cá, mas é um teste muito importante. Ele é um teste para detectar se tem alguma normalidade no coração do bebê. Viu como é importante? É o coração. Ele vai ver a quantidade de oxigênio que chega nos dedinhos, na mãozinha do seu bebê. Ele pode ser feito a partir de 24 horas de vida, mas em compensação ele só pode ser feito entre 24 e 48 horas de vida. Depois ele perde um pouquinho o sentido. Ele pode até ser realizado, mas ele não é tão necessário. Então, se não foi realizado dentro da maternidade, não adianta fazer depois. Ou seja, o objetivo é fazer dentro da maternidade. E como que ele é feito? Ele pega um pediatra ou enfermeiro, qualquer profissional de saúde capacitado, ele pega um aparelho chamado oxímetro, bota na mãozinha do paciente e no pezinho do paciente. E ele vai avaliar a quantidade de oxigênio que chega ali. Nesse aparelhinho, a medida é de 0 a 100%, ou seja, 100% chegou 100% do oxigênio que ele precisaria, seu bebê precisaria. Resultados normais são até 95%. Então, se o resultado deu 95%, significa que está ótimo, o coraçãozinho do seu bebê está batendo super bem. Isso não exclui doenças do coração, mas exclui doenças graves do coração, o que é o mais importante nesse momento. E se esse exame estiver alterado, medidas têm que ser feitas naquele momento. Então, se tiver menor que 95, aferiu novamente 1 hora depois, continua menor que 95, seu bebê precisa de fazer novos exames. Então, vai fazer um ecocardiograma, vai ser avaliado pelo cardiopediatra para observar se tem alguma normalidade no exame do seu bebê. Mas ele só vai sair da maternidade depois de ser avaliado mais a fundo o coraçãozinho no seu bebê. Então, ele é um dos exames mais importantes para ser realizado na maternidade. Ele pode salvar a vida do bebê. E o famoso teste do pezinho, qual é o seu objetivo? Qual o objetivo desse teste tão famoso, né? E tão doloroso, né, para as crianças? Então, ele é o mais doloroso, exatamente. Ele é o único que realmente provoca dor. Os outros 3 testes não provocam dor nenhuma no bebê. Na verdade, como o próprio nome diz, ele é uma triagem. Então, você pega um monte de doença rara, um monte de doença super rara, e você vai fazer um teste no bebê para ver se ele tem aquelas doenças raras. Qual a chance do teste do pezinho vir alterado? É muito pequena. Por quê? Porque exatamente são doenças raras. Mas essas doenças, se forem tratadas logo no início de vida, podem não trazer nenhuma consequência para o bebê. Então, por isso é tão importante. Ele é feito com um furinho no pezinho do bebê e tirar sangue. É isso mesmo, sangue. Vai ser apertado o pé do bebê para tirar sangue do bebê e botar num papelzinho, filtro e mandado para um laboratório. É como se tivesse colhido realmente o sangue do bebê. E nesse teste pode ser feito no particular ou no público. No público são feitas 3 doenças principais: a fenilcetonúria, para o hipotiroidismo congênito e para anemia falciforme, que são as doenças mais prevalentes no Brasil dessas doenças raras. No particular, você pode testar para um monte de outras doenças metabólicas, hiperplasia adrenal congênita, um monte de nomes feios que são
raros, mas que vale a pena ser testados nesse simples papel, nessas simples gotinhas. Ele deve ser feito na maternidade? Ele é feito do 4º ao 10º dia de vida. Então ele não será feito da maternidade, só se a criança ficar internada na UTI ou se ficar internada por mais de 4 dias. Aí ele pode ser feito na maternidade. De resto, ele é feito no posto de saúde, mais próximo da sua casa, ou em qualquer laboratório de análise clínica ou clínica de vacina. Então, no particular, ele pode ser feito nos grandes laboratórios. Sérgio Franco, Brauns, qualquer um desses laboratórios faz o teste do pezinho. Muito bem. E agora chegou a hora da dica de ouro da nossa doutora Tatiane Maete. Doutora, qual a sua dica em relação ao nosso tema da semana? Então, a dica é simples. Façam todos os testes no seu bebê. Procure saber como pediatra, antes da saída da maternidade, qual já foram feitos na maternidade, qual vocês vão ter que fazer fora, como no posto de saúde. Procurem fazer todos os testes, de preferência o mais rápido possível, sem estresse também, mas o mais rápido possível, porque qualquer um dessas alterações diagnosticadas precocemente podem ser tratadas e evitar problemas futuros. Bom, vamos agora convocar as estrelas do nosso programa, as estrelas do nosso podcast, que são os nossos ouvintes. Vamos ao nosso bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal? E-mail e WhatsApp. Muito bem, bloco de interatividade, participe você também, enviando-nos um e-mail para contato@pedcast.com.br ou um WhatsApp, que é o 21 97 959 0502. Faça como a Catarina Hertz, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, final do telefone 0423. Doutora Tatiane Maete, existe um número aumentado de casos de meningite nesses últimos dias aqui no Rio Grande do Sul. O que posso fazer para evitar que meu filho contraia a meningite? Oi, Catarina, olha só. Esses números aumentados de casos de meningite são comuns nessa época do ano. Nós não temos epidemia de meningite em nenhuma parte do Brasil. Isso é a coisa mais importante. Significa que são casos isolados. Como você pode tentar evitar seu filho de ter? Mantendo a caderneta de vacinação em dia, a vacina de meningite C, pneumocócica, tudo em dia do seu filho. Além disso, como que você pode fazer? Evitar ambientes com muita gente. Se você souber que na sua região está tendo caso de meningite, eu sei que nesse bairro teve não sei quantos casos de meningite, então eu vou evitar ir nesse bairro nesses dias. Vou evitar meningite? Não, eu posso mesmo assim pegar meningite. Então, desestressa. A chance hoje de pegar meningite é muito baixa, é muito pequena, e qualquer sinal diferente que você acha que possa ser meningite, procure um profissional de saúde para ser avaliado e fazer um diagnóstico precoce. Muito bem, temos mais uma mensagem aqui falando sobre meningite, foi o tema da semana passada e acabou gerando algumas dúvidas. É a Evelyn de Cuiabá, Mato Grosso, final do telefone 8470. Doutora Tatiane, ao saber que existe um caso de meningite na escola do meu filho, o que devo fazer? Olá, então, na verdade, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a diretoria da escola para saber qual é a meningite. Então, se é uma meningite bacteriana, se é uma meningite viral, qual é a gravidade da criança. Isso é muito importante, porque isso pode fazer toda a diferença. E a segunda pergunta que você deve fazer à diretora é se a criança tem contato com o seu filho ou se não existe contato com o seu filho. Isso também é muito importante. Se for uma meningite viral, não tem nada que a gente possa fazer. A gente aguarda, você vai ficar atenta por um período de 10 a 15 dias. Qualquer febre deve procurar imediatamente um hospital, avisar que tem um caso de meningite viral na escola do seu filho. Se for uma meningite bacteriana dessa criança, você vai fazer, se a criança tiver contato com o seu filho, for do mesmo turno, frequentar os mesmos ambientes, você pode fazer um
toma um antibiótico para tentar evitar que tenha a meningite. Se for de turno diferente, não adianta fazer antibiótico, porque a chance de contágio é muito pequena. Então, é só observar pelo mesmo período da meningite viral. Se tiver febre recorrente, se tiver febre, procurar imediatamente um serviço de emergência e avisar que o seu filho teve contato com pessoas que tiveram meningite para um diagnóstico precoce, tá bom? Muito bem, próxima mensagem, Camila Alvim, do Rio de Janeiro, final do telefone 1401. Doutora Tatiane, estamos em campanha esta semana da polio e meu filho tem 2 meses de idade. Ele deve tomar a gotinha? Oi, olha só, essa aí é uma dúvida muito comum. Recebi algumas mensagens essa semana sobre isso. Então, olha só, a campanha da polio, que geralmente é uma semana, sempre acontece nessa época do ano, agosto, e tem uma lá em fevereiro. Geralmente são 2 campanhas por ano da polio. É para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Então, se o seu filho tem menos de 6 meses, ele vai tomar a vacina. Só que ele vai tomar a vacina injetável da polio, que é muito melhor para ele. Por ele ser pequenininho, a vacina injetável é a melhor opção do que a vacina oral. Então, com 2 meses ele vai tomar polio injetável, com 4 meses ele vai tomar a mesma vacina de novo e a partir dos 6 meses ele vai tomar a polio oral. Se tiver menos de 6 meses, não é para fazer a vacina oral, tá? Não precisa ir para fazer. Ah, mas meu filho vai ficar desprotegido. Não, ele vai fazer a polio injetável, tá bom? Acima de 5 anos, meu filho vai ficar desprotegido? Não, ele já fez dose pra caramba. Ele já fez com 2, com 4, com 6, com 12, com 4 anos. Então, ele não precisa fazer mais doses. Ele já fez as campanhas, então ele não precisa fazer mais. Então, após 5 anos, aumenta o risco de reação vacinal. E por isso não é dado mais. Então, não precisa fazer se tiver mais de 5 anos. Próxima mensagem, Jéssica, de São Paulo, capital, final do telefone 6461. Meu filho teve contato com uma criança com catapora. Como posso evitar a doença? Oi, Jéssica, olha só. Vai começar a ter bastante perguntas sobre catapora, né? Nós vamos começar o período de catapora. O período de catapora é em torno de setembro, outubro, que é o período da primavera. A primeira pergunta que você deve se fazer é se seu filho está vacinado. Você não falou a idade dele. Se ele estiver vacinado, a chance dele pegar catapora é muito pequena. A efetividade de 2 doses da vacina gira em torno de 99%. A segunda medida de proteção é que se seu filho tiver menos de 6 meses ou tiver alguma deficiência, ele pode fazer uma substância chamada imunoglobulina, que é uma tentativa, ou a ciclovir, que é uma medicação, que é uma tentativa nesse grupo de pessoas que têm uma deficiência, uma imunodeficiência, uma quantidade menor de anticorpos, de uma tentativa de evitar que pegue a doença. Só é feito se o contato for direto. Então, irmão, coleguinha da creche que fica dentro de um mesmo ambiente. Ah, teve contato numa festa. Não vai fazer essas medicações. É só realmente se teve um contato muito intenso. De resto, aguardar. Se apresentar a doença, levar imediatamente a um hospital para fazer o diagnóstico precoce e começar logo as medidas para tentar evitar que não tenha complicações da catapora, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Pedcast. Lembrando, os episódios vocês podem acompanhar no nosso site, no pediatradigital.com.br. Também na nossa fanpage, agora estamos postando os episódios diretamente no Facebook. Temos também um canal no YouTube para vocês acompanharem. Então não faltam canais, oportunidades de você, mamãe, você, papai, você responsável, ter acesso gratuito a um conteúdo de qualidade, tá ok? Semana que vem tem mais, estaremos de volta. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.